Bem-vindos e bem-vindas ao Doutora Beth Responde, o seu programa semanal para melhorar os relacionamentos afetivos difíceis. Se você tem dependência emocional de uma pessoa, seja ela um parceiro amoroso, filhos, mãe, pai, irmãos ou amigos, ou apenas tem uma dificuldade pontual, traga a sua pergunta e vamos conversar sobre ela. Quem sabe um ponto de luz se acenda. Olá! É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa, nesse domingo, e para falar desta vez do tema Como lidar com a violência psicológica. Na semana passada eu havia dito para vocês que eu falaria sobre como lidar com a violência verbal. Mas assim, essa semana eu refleti um pouco mais e estudando mais sobre esse tema, eu pensei que seria melhor falar da violência psicológica, porque ela é mais abrangente e acho que poderia aí ser bastante útil para vocês falar de uma maneira mais ampla. Outro detalhe que eu gostaria de esclarecer para vocês é que esse tema será dividido em 2 programas. No momento em que eu estava estudando, eu também notei que assim, havia tantos aspectos interessantes e eu teria que correr muito para poder falar e acho que vocês não iriam aproveitar tão bem. Então eu preferi fazer aí uma divisão e a semana que vem então a gente dará continuidade na parte 2. Então eu espero que você não fique muito frustrado hoje com o programa, porque a gente vai sim falar de alguns aspectos muito importantes que acho que já vão contribuir para você aí refletir de como andam os seus relacionamentos afetivos e até mesmo os que não são afetivos. Muito bem, como sempre eu vou começar pela palestra e depois então vou responder algumas perguntas de vocês. Vocês já podem colocar as suas perguntas no chat do YouTube. Iniciando pela definição. A Organização Mundial de Saúde define violência, como um todo, como sendo o uso da força física ou poder, ou seja, ela entende que existe uma intencionalidade. Essa intencionalidade pode ser consciente ou inconsciente, tanto faz, mas existe sim uma intenção de produzir um efeito com esse uso da força física ou poder, numa ameaça ou, na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Então eu coloquei aqui esta definição da OMS, especialmente porque ela também já coloca a possibilidade do dano psicológico que acontece a partir de uma violência. E violência às vezes é cultural. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Ah, mas violência é uma coisa normal, todo povo faz, todo lugar tem, isso é natural, não tem por que fazer tanto, vamos dizer assim, tanto drama em cima disso. E aí eu diria para vocês que desse viés que estamos olhando, do viés da saúde, a OMS define violência na medida em que ela diz respeito à saúde ou ao bem-estar dos indivíduos. Então ela tem consequências e pode ter consequências importantes, não só pontuais, como no decorrer da vida, como ela coloca aqui, a pessoa pode vir a ter um desenvolvimento prejudicado por causa da violência. Então, para nós importa muito sim como as consequências dessa violência na vida do indivíduo. E eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon, que é um instituto bem sério. Eles fizeram uma pesquisa com milhares de homens aqui, milhares de pessoas aqui no Brasil, e a pesquisa visou compreender como que era a percepção dos homens sobre a violência doméstica contra a mulher. Então é interessante porque ela não só queria saber como é a violência, ou números da violência, mas também como esses homens percebem, se eles se percebiam violentos ou não em relação às mulheres. Eu acabei printando, né, fazendo um print de algumas partes do relatório dessa pesquisa. Então observem, certas atitudes agressivas ainda não são vistas como violência. E os números chamam a atenção. 52 milhões de brasileiros admitem, homens, né? Admitem ter algum conhecido... Essa parte aqui foi com todo mundo, foi homens e mulheres, tá?
admitem ter algum conhecido, parente ou amigo que já foi violento com a parceira. No entanto, agora falando dos homens, apenas 9,4 milhões de homens admitem terem tido tal atitude. Mais curioso ainda é que a incidência aumenta quando são listadas as atitudes que configuram violência doméstica, sem que sejam nomeadas dessa forma. Isso mostra que determinados comportamentos ainda não são vistos como violentos. E a pesquisa também constatou que, dentre aqueles que cometeram a agressão, a minoria cometeu uma dessas atitudes apenas uma vez na vida, ou seja, a maioria fez isso várias vezes, tá? Então, aqui só um resumo, né, que 52 milhões de brasileiros conhecem um homem que já foi violento com uma parceira. Muito bom. E, como visto na página anterior, 41% da população brasileira conhece um homem que já foi violento com alguma parceira. No entanto, apenas 16% dos homens assumem ter sido violentos com a atual ou a ex-companheira. E 12% admitem violência com a parceira atual. Então, observem esse dado. 16% dos homens assumem ter sido violentos. E aí vamos ver a próxima página desse relatório. Listando as atitudes, 56% dos homens admitem ter cometido atitude que caracteriza a violência. Então, sem dizer que isso era violência, foi perguntado para eles, por exemplo, quanto eles tinham praticado contra alguma atual ou ex-companheira. Então, aqui, vamos imaginar que essa lista aqui chegue de 0 a 100%. Então, 53% admitiu que xingava, que chegou a xingar uma ou mais vezes a sua companheira. 19% dos homens assumiu que empurrou. 9% ameaçou com palavras. 8% deu um tapa. 4% deu um soco. 7% impediu de sair de casa. 6% arremessou algum objeto durante a briga. 5% humilhou em público. 2% obrigou a fazer sexo sem vontade e 1% ameaçou com uma arma. Então, o resultado, olha isso, 56% dos homens já cometeram algumas dessas agressões que são caracterizadas sim como violência contra uma parceira. Só que lembra, na outra página que a gente tinha olhado, né, 16% deles tinham assumido que tinham sido violentos alguma vez na vida. O que faz a gente entender o quê? Nesse primeiro momento, que quase 40% desses que praticaram violência, não identificam o que faz como sendo violenta. Então, por exemplo, muitos deles que xingaram a esposa, a namorada, a parceira, não importa, não acham que isso seja violência. E um detalhe importante, eu não sei se vocês conseguem ver aí, é que 53% aqui, olha, foi da classe mais baixa da população, 55% classe média e 59% classe alta. Então, isso, observem bem, não tem a ver com a classe social. A violência contra a parceira não tem a ver com a classe social. Agora, essa pesquisa estava falando sobre homens, né? E aí, é importante que eu já comece falando para vocês o seguinte, que a violência psicológica não é vamos dizer, uma característica masculina, né? Infelizmente, os números, tanto de uma pesquisa que eu mostrei, acho que 2 domingos atrás, no programa que a gente falou sobre inteligência emocional, como pesquisas internacionais feitas com muita gente, que, assim, pesquisas que têm bastante fidedignidade, que foram apresentadas em estudos científicos, mostram que a mulher também também pratica violência contra o parceiro numa medida muito grande. Inclusive, essas pesquisas mostrou uma tendência de que a mulher seja mais agressiva nesse aspecto na relação entre parceiros íntimos do que os homens. Quer dizer, não sei se isso é real exatamente, eu não sei quais são os detalhes de todas essas pesquisas, mas isso pelo menos faz a gente pensar que não é uma questão só masculina. Aqui no Brasil, a gente tem a tendência de falar muito de violência doméstica e, por exemplo, essa pesquisa foi feita pensando na violência contra a mulher, mas
não se faz uma pesquisa, assim, o oposto, para ver como que as mulheres atuam e como elas percebem se é ou não violência. Então, quer dizer, pelo menos eu não conheço nenhuma pesquisa assim, mas valeria a pena fazer para a gente ter uma noção mais clara de como andam as relações e como as pessoas estão dentro dessas relações. Bom, então como identificar uma relação violenta? Vamos ver então novamente a definição da Organização Mundial de Saúde em relação à violência psicológica. Então seria qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limite do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, gente, aqui eles já dão, né, a OMS deu aqui uma noção bem clara de vários comportamentos para não deixar dúvida, né? Então, observem que algumas pessoas não imaginam que tentar controlar uma outra pessoa é violento. E isso é um comportamento muito comum. As pessoas tentarem controlar o jeito que o outro funciona, controlar os passos do outro, o que faz, o que veste. Então, muita gente com quem sai, com quem vai, com quem vem, né? Então, assim, isso de controlar o outro é violência psicológica. Vale observar. Esse rapaz, Sérgio Flávio Barbosa, ele é o coordenador do projeto Homens Autores de Violência contra Mulheres, do coletivo feminista Sexualidade e Saúde. Ele também estava naquela pesquisa da Avon e aqui eu trouxe uma fala dele. Aqui é uma fala que, como está tão pequenininho, sei que vocês não vão conseguir enxergar, eu coloquei aqui, transcrevi num outro slide. E a fala dele é: a violência psicológica corrói a alma. Então, o que ele diz? Para uma violência física acontecer, é porque já ocorreram várias outras violências de forma psicológica e moral. São essas as que mais danificam a relação e principalmente a saúde mental das mulheres e dos homens também. Olha, esse é um ponto bem interessante. Quando uma pessoa agride a outra, a gente geralmente pensa que o agressor não está nem aí. Acho que dá até um pouco essa impressão. E que quem sofre muito é a pessoa agredida, a que foi vitimada. Isso também, inúmeros estudos mostram, e a gente falou um pouco disso na semana retrasada também, que o agressor também vive, sim, danos importantes. Eu lembro de uma pessoa que me contou, ele tinha um relacionamento, um amigo, ele tem um relacionamento homossexual e eles estavam brigando muito, ele e o companheiro dele, e ele me falou que ele mordeu um dia numa briga, ele estava tão irritado que ele mordeu o braço do companheiro. E eu me lembro que ele falou assim, porque depois, no dia seguinte, esse companheiro dele, né, escrachou, falou um monte, claro, mas ele falou assim, olha, ele disse isso para mim, que o companheiro dele não tinha ideia de quanto ele estava sofrendo. Então, é estranho, né? A gente às vezes coloca tanta atenção na vítima, mas a violência é ruim para todo mundo, a não ser que a pessoa seja um psicopata, que não é o caso do meu amigo, né? É muito comum que a pessoa também tenha um impacto grande quando ela é violenta. E muitos homens nem sabem quando aconteceu isso, porque não encaram essa violência como alguma coisa construída, acham que é natural. A mulher também só vai perceber quando entra em depressão, começa a ter ansiedade ou insônia. Mas isso não é natural, foi construído dentro das relações sociais. Então, gente, olha, esse é um outro aspecto bem importante. E já existem estudos, poucos, mas alguns estudos científicos a respeito disso. Que uma parte grande da violência que acontece, ela não é percebida, nem pela pessoa que comete e nem pela pessoa que é agredida. Pelo menos a pessoa não dá esse nome. É interessante, né? Ela às vezes tende a achar que aquilo é normal de relacionamento.
que brigas agressivas e uma série de outros comportamentos que a gente vai falar hoje aqui, as pessoas tendem a achar que é normal nos relacionamentos. E não é, né? Realmente se caracterizam como violência. E a intencionalidade importa? Eu vejo que é muito interessante quando eu atendo pessoas que viveram a agressão, elas falam assim, mas elas contam e falam assim para mim, mas a senhora acha que ele sabia, que ele teve intenção de fazer? Eu acho isso bem interessante, né? Porque dá a impressão que se eu responder que, não, acho que foi inconsciente, aí então tá, é perdoável. Opa, será, né? A definição da OMS implicitamente inclui todos os atos de violência, quer sejam públicos ou privados, quer sejam reativos em resposta a fatos anteriores, ou uma provocação, ou antecipatórios, aquela pessoa que premedita, ou mesmo criminosos ou não. Então aqui entra tudo. Gente, a intencionalidade, assim, tem uma importância, não é que ela não tem importância alguma nessa questão como um todo. Pode ser que a gente entenda assim, bom, se for intencional é mais grave do que se não for intencional, ou se a pessoa tinha consciência, é mais grave esse ato do que se ela não tinha total consciência. Mas, de qualquer modo, importa mesmo, e aí vamos ver aqui o que diz é o resultado da ação, e às vezes da omissão, porque às vezes a omissão é que é violenta. Isso é um pouco estranho na nossa cabeça, às vezes, achar que uma pessoa que foi omissa é que foi violenta, mas também pode ser. Então, a intensidade do sofrimento da vítima é que determina a extensão e a gravidade da violência. Então, muita gente, a gente fala assim, não, mas não foi uma coisa importante, a pessoa é que é um pouco dramática, não é? Gente, o que importa é quanto essa pessoa sofreu, o mal que fez à saúde dela, à saúde mental dela, não é, mesmo que ela seja dramática, isso não importa. Eu coloquei aqui, para não esquecer de dar um exemplo para vocês de um bebê. Se uma mãe ou um pai estiverem muito irritados com o choro do bebê, porque às vezes o bebê chora continuadamente, se um dos pais estiver muito irritado, pegar essa criança e chacoalhar, isso pode causar um dano cerebral, que a gente chama de concussão, extremamente importante para essa criança, né? Um dano cerebral grave, né? E aí? O que importa? Mas você fala assim, mas chacoalhar é uma coisinha boba. Mas olha a sensibilidade de um bebê, olha a fragilidade de um bebê. Então, assim, não importa, vamos dizer assim, tanto a ação e sim a consequência, o dano que ela pode causar no outro. Bom, falando um pouquinho da evolução do quadro, vamos dizer assim, da violência, eu diria para vocês, para entender um pouquinho como é que isso acontece, eu diria que o ser humano, ele está evoluindo de uma condição de animal, porque todos nós temos aí aspectos importantes animais, somos seres instintivos e temos aí uma grande parcela de um lado de componentes animais, só que nós estamos evoluindo e essa evolução significa capacidade de raciocínio, de reflexão, de ética, de empatia, de compaixão. Então, tudo isso faz com que uma pessoa vá se colocar, no momento atual da vida dela, como um ser que está mais para os aspectos animais ou mais para os seus aspectos racionais. Então, assim, todos estamos caminhando para cá. Porém, a gente nota que algumas pessoas estão ainda muito mais próximas ou se comportam muito mais instintivamente, na ação e reação, muito mais dentro dos seus aspectos animais, do que realmente dos seus aspectos racionais. Então, isso é importante, porque às vezes a gente fala assim, nós somos civilizados, somos de uma grande metrópole, São Paulo, somos seres muito civilizados. Será? Então, o que vai dizer se uma pessoa é realmente civilizada é o quanto ela eliminou a violência no seu comportamento, na sua maneira de funcionar nos relacionamentos com as outras. Claro que não é unicamente esse fator que vai nos dizer a civilidade de alguém, mas é um fator absolutamente importante. Uma cultura ou um povo onde se percebe que ainda existe um traço de violência muito importante,
esse povo ainda é um povo muito mais primitivo do que racional. Na realidade, eu não estou aqui querendo julgar alguém ou nada, não é essa a minha proposta. Mas só para a gente colocar as coisas nos devidos lugares. Então, assim, muita gente acha que uma pessoa civilizada é alguém que estudou muito, então é um povo que tem aí um traço intelectual muito importante, uma condição de conforto financeiro, de padrão de vida muito bom. Não, eu não percebo dessa maneira e essa definição, isso fala muito claro, né? Que realmente, quanto uma pessoa consegue ser educada, vamos dizer assim, gentil e de fato considera o outro quando ela se comporta, quanto isso é um fator importante de civilização. Então é só a gente andar um pouco pelo trânsito de São Paulo ou o trânsito das grandes cidades, eu não sei onde você está, mas para notar quanto as pessoas são realmente civilizadas. Quais são os tipos de violência? Pelo menos de violência interpessoal. Falando da Lei Maria da Penha, só para a gente recordar, ela fala em basicamente 5 tipos de violência. Algumas que são violências objetivas, interessante. Por quê? Porque deixam marcas visíveis, é uma violência objetiva, é evidente. A violência sexual é assim, embora nem sempre a violência sexual deixe marcas, mas ela pode ter marcas. A violência física pode ter marcas também, pode deixar marcas. A patrimonial, por exemplo, se eu pegar um objeto, sei lá, um notebook do meu companheiro e jogar no chão e quebrar, isso é visível, né? Deixa marcas, né? Como aconteceu um tempo atrás aí, um paciente que falou para mim que ele ficou tão irado com a ex-namorada que ele foi lá e pegou, não me lembro o que ele pegou exatamente, um objeto e quebrou o vidro do carro dela, quebrou, nossa, fez um estrago no carro aí razoável. Deixa marcas evidentes, né? E a violência subjetiva, que é mais dissimulada, às vezes nem tão dissimulada, mas, de modo geral, não deixa provas, que é a violência moral e a psicológica. E a gente fala de violência moral quando a gente nota que, por exemplo, uma pessoa faz algo contra a imagem da outra. Por exemplo, constrange a pessoa, envergonha a pessoa na frente de outros, fala de algum ponto fraco da pessoa na frente de pessoas, de amigos, de familiares. Então, coloca lá no Facebook, como a gente tem visto aí nos noticiários, infelizmente, pessoas que desmancham o namoro e colocam lá fotos, né, do parceiro. Isso é uma violência moral enorme, né? E a violência psicológica, então, ela é um pouquinho diferente. Nós vamos falar aqui de vários comportamentos, então vocês vão entender melhor na medida que eu caminhar. E existe também a violência mista, que pode acontecer tanto uma violência objetiva como subjetiva, porque quando uma pessoa sofre uma violência sexual, física e patrimonial, ela também está vivendo uma violência psicológica. Então, que muitas vezes as duas, objetiva e subjetiva, caminham juntas. E por que abordar esse tema? Bom, violência psicológica é insidiosa. O que é isso? O que significa insidiosa? É pérfida, dissimulada, é camuflada. Muitas vezes a pessoa faz de uma maneira tentando o máximo possível usar algum tipo de disfarce. Outro jeito interessante que a gente nota, né, é que ela passa muitas vezes uma mensagem dupla. Né? Quando eu falo interessante, não é porque é legal, né? Mas assim, é interessante porque, assim, como as pessoas conseguem fazer uma coisa assim inteligente, né? Então, muitas vezes a comunicação não verbal. O que eu chamo de comunicação não verbal? O tom de voz, o rosto, a expressão facial, a expressão corporal, o comportamento da pessoa é oposto ou é diferente daquilo que ela fala. Então, a comunicação não verbal é incoerente com a comunicação verbal. Então, isso pode passar muitas vezes uma mensagem dupla. Por exemplo, quando uma pessoa pergunta para o outro assim, nota que o outro está diferente, né, e pergunta, você está bravo? E o outro fala, não.
que você acha, né? Então, as palavras dizem uma coisa e a mensagem do rosto, do tom de voz, diz uma outra coisa. Mesma coisa quando alguém fala assim, nossa, você ainda me ama? Claro que eu ainda amo. Né? Notaram a dupla mensagem, a mensagem do verbal e a mensagem do não verbal, incoerentes? A violência psicológica, ela é igualmente ou mais dolorosa do que os outros tipos de violência. Talvez até por causa desse aspecto dissimulado, camuflado. E tem uma outra questão que faz com que ela seja mais dolorosa. Geralmente, a pessoa que pratica a violência psicológica, ela pratica continuamente. Então, geralmente, a pessoa que vive isso, ela vive meses a fio, anos a fio, ela vai vivendo essa violência psicológica, de tal modo que a autoestima dela vai caindo, assim, a alegria interna dela, ela vai perdendo. Então, assim, às vezes até vai entrando em depressão, porque ela vai vivendo aquilo continuamente. E, às vezes, nós estamos comparando, por exemplo, com uma violência física. Às vezes uma pessoa sofre um tapa, a pessoa leva um tapa, mas leva um tapa e nunca mais, vamos dizer assim, numa situação. Então, por isso que a gente fala que a violência psicológica, ela pode ser muito pior e pode machucar mais profundamente, por causa desse aspecto de continuidade, de regularidade. Outra coisa que a gente nota nos estudos é que a recuperação da violência psicológica pode ser mais demorada do que da violência física. Acho que muitos de nós já foi assaltado, às vezes até foi violentado fisicamente, né? Mas um ato único pode ter causado um grande impacto na pessoa, mas geralmente é alguma coisa que é mais fácil de lidar do que essa violência que a gente fala que é continuada. A violência psicológica é uma forma de exercer o controle, de manipular e de obter o poder sobre o outro. Então, é importante a gente observar qual é o objetivo de quem está praticando essa violência psicológica. Consciente ou não, e aí não vamos pegar nesse ponto, né? Não vamos colocar tanta importância nessa questão, mas a pessoa acaba exercendo, sim, um domínio sobre a outra que faz todo o mal que a gente está vendo aqui. Por que mais abordar esse tema? Porque traz consequências gravíssimas. Muitos transtornos psiquiátricos são resultados, muitos transtornos físicos, doenças físicas são resultados da violência psicológica. E por causa disso é importante, porque as doenças muitas vezes levam as pessoas à morte, inclusive à depressão. Muitas pessoas, num episódio depressivo mais grave, ela pode se suicidar. Então, aí são questões muito importantes para se abordar. A violência psicológica dissimulada é subversiva por ser indireta e pelos seus disfarces. É descrita como enlouquecedora. Isso parece assim, nossa, que dramático, né? Só que não é, gente. As pessoas que vivem isso no seu cotidiano costumam começar a perder toda a noção de si mesmas, do que sentem. Elas começam a entrar num transe, né? Muitas vezes num transe, numa condição mental e emocional tão séria, que elas caminham para isso, né? O objetivo é manter a vítima sob controle sem que ela perceba. Então, por isso que ela é uma coisa lenta, que vai acontecendo pouco a pouco. E por ter poucas evidências, é difícil para a vítima analisar objetivamente a situação. Então, muitas vezes a vítima tem dúvida. Será que eu estou imaginando coisas? Será que eu sou muito exagerada? Será que eu sou dramática? Será que essa pessoa tem razão? Isso aí é tempestade em copo d'água? Então, a vítima começa a duvidar de si mesma e pode se refugiar no auto-engano. Muitas vezes ela começa a falar, não é nada disso. Ela fala para ela mesma, acho que eu estou imaginando coisas, não é tão grave assim. E vai começando a entrar por um caminho que é bem mais complicado, porque aí ela não percebe o quanto essa violência vai atingindo, né, enquanto ela está no auto-engano e dizendo para ela mesma que não, que isso não é nada tão grave assim. Então, alguns fatos significativos sobre a violência. Assume muitas formas e disfarces. Então, é inúmero, assim, nós vamos ver alguns comportamentos, vocês vão ver
como são inúmeros os comportamentos que uma pessoa pode ter para ser violenta e para usar, vamos dizer assim, esse disfarce, né, de lobo em pele de cordeiro em relação a uma outra pessoa. Ocorre de forma regular, constante e importante, se intensifica com o tempo. Então, se o parceiro que está sendo vitimado não faz nada, aquela violência vai aumentando de intensidade. Então, uma pessoa que chegou a dar um empurrão, daqui a pouco ela belisca, daqui a pouco ela dá um tapa, daqui a pouco ela vai aumentando, daqui a pouco ela morde, daqui a pouco ela, né, machuca, deixa marcas e a coisa vai tendendo a ficar cada vez mais grave. O parceiro se acostuma e se adapta a ela. Essa é uma questão triste, né? O parceiro que vai vivendo a violência psicológica, quando não identifica e quando entra naquele auto-engano que a gente falou, ele vai se adaptando. Todo mundo tem esses problemas, brigar é normal, todo casal briga, todo casal de vez em quando se xinga, e ela vai então se adaptando, o que óbvio é muito grave. E geralmente a violência psicológica precede a agressão física. Se uma pessoa não faz nada, essa pessoa não dá um basta, essa pessoa não sabe lidar com aquela situação, ela vai caminhando para uma agressão mais grave, como a gente falou agora há pouco, e entrando por agressões físicas cada vez maiores. Que mais? Geralmente ocorre a portas fechadas, então isso é importante, né? A violência, por isso chama de violência doméstica, né? Muitas vezes a pessoa fora de casa ele é ótimo, todo mundo gosta, acha que ele é uma pessoa incrível, simpática, educadíssimo. Entra em casa e vira um tirano. E volto a dizer, gente, tanto faz homem ou mulher, isso pode acontecer. O agressor geralmente nega o abuso. Se a vítima vai falar com ele realmente, né, para ele não aconteceu nada. O agressor deprecia sistematicamente a percepção do abuso por parte da vítima. Então, por isso que a vítima começa a duvidar de si mesma. Porque o agressor, além de negar, ele mesmo ele coloca a percepção dela como sendo realmente enganosa. Não tem nada a ver, não aconteceu nada disso, né? Como exagerada. Então, vamos ver aqui alguns comportamentos violentos. Não olhar nos olhos do parceiro. Você já pensou nisso? Já pensou como as pessoas, quando estão brigando, quando estão com raiva, a primeira coisa que elas fazem é não olhar nos olhos do parceiro? Então, às vezes, fica um dia, dois, fica semanas sem olhar para o outro, como se o outro não existisse, não é? Então, assim, tenta lembrar, não sei se você já passou por isso alguma vez na vida, como é doloroso quando você busca a atenção de alguém. Pensa assim num médico, você vai a um médico e esse médico não te olha nos olhos durante a entrevista inteira. Como é que você se sente? Outra coisa fundamental são os rótulos. Alguns parceiros chamam o outro de adjetivos, vamos colocar assim, né? Coloca lá você é louca. O outro que fala aqui, como na imagem, você é infantil. E o outro que fala, não, você é um irresponsável, você é fria, né? Gente, imagina o impacto de cada um desses rótulos. E quando a gente fala de rótulos, é porque não é só apenas um xingamento. Significa que a pessoa fala aquilo, vamos dizer assim, várias vezes, é como se fosse algo que ela coloca na testa do outro. Então, é uma palavra que ela repete muitas vezes, o que tem aí um impacto enorme. Como eu disse para vocês há pouco, né, uma pessoa que está brava e nega. Então, você pergunta e ele fala, não, eu não estou bravo. Quer dizer, qual é a mensagem que ele está passando? Que a percepção do outro é maluca, né? Que a percepção do outro não tem nada a ver. Quer dizer, então, óbvio, se uma pessoa perguntou, você está bravo? Significa que ela notou alguma coisa diferente, né? Uma outra coisa que faz muito mal nas relações é a crítica. Isso é muito comum, né? Pessoas criticam o outro, não, porque você não devia ter feito isso, né? Um monte de crítica, né? Gente, eu acho que assim, é preciso refletir mais quando a gente fala com os parceiros, né? Quando a gente se dirige a ele ou a ela. Porque a crítica geralmente é bem desconfortável. Eu não estou falando da gente conversar muito educadamente e dizer como a gente sente em algumas situações, mas essa coisa de apontar para o outro e
se colocar num lugar de autoridade, eu sei a verdade sobre você, tá? Então, olha, você faz isso está errado, você não devia fazer. Eu acho extremamente delicado, ok? Tem pessoas que falam de crítica construtiva, eu tenho muitas dúvidas essa história de crítica construtiva, mas ok, né? Vai depender também do restante da comunicação da pessoa, do não verbal dela, o quanto ela está sendo cuidadosa, se ela está dando um feedback, que a gente chama, né? É possível, mas se a outra pediu esse feedback, ou se ela fala da cabeça dela e ninguém pediu opinião, é bem diferente, né? E geralmente a pessoa que critica, ela não aceita a crítica, já notou? Então, quando ela fala isso, que você vai falar apontar algum ponto fraco dela, geralmente ela não gosta, não é? Então, por isso que eu falo que essa crítica é bem questionável aí. Pessoas que discordam sistematicamente. Você tem a sua opinião, parece que só porque você dá a sua opinião, a pessoa discorda de você. Sabe, parece que ela nem teve tempo de refletir, ela às vezes nem tem um grande argumento, mas ela discorda de base de tudo que você fala. Então, eu não estou falando que discordar é uma coisa ruim, gente, por favor. Discordar faz parte da nossa capacidade de reflexão e de questionamento. Mas discordar sistematicamente de uma pessoa, especificamente, vamos levar isso em consideração. Isso pode ser, sim, uma maneira de desqualificar a opinião do outro sistematicamente. Aborda agressivamente. Tem gente que fala as coisas, pode até ter razão no que fala, mas usa um tom de voz alterado, duro, né, pesado, né? Então, a abordagem da pessoa tem um tom agressivo, né? Então, isso também faz um grande mal. Humilha na frente dos outros. Então, assim, é muito desconfortável, né? Se a pessoa apontar um ponto fraco da outra na frente de todo mundo, e às vezes até em tom irônico, né? Passa por cima dos seus direitos. Então, sei lá, você está na sua vida normal e aí você é casado, tem seu marido, tem sua casa, etc., ou sua esposa tem sua casa, e o outro, né, decide coisas como levar os amigos em casa e não te fala nada, nem pergunta qual é a tua opinião, ou fazer, sei lá, uma festa em casa e não pergunta o que você acha, reuniões. Só estou dando exemplos, gente. Olha, algumas dessas questões aqui, se fosse uma coisa isolada, uma vez só, poderia até... Você vai lá, não, vai, a pessoa pisou na bola, não vamos levar tanto. Mas se essas coisas começam a acontecer de maneira repetitiva, é delicado, né? Tem gente, por exemplo, que, sei lá, entra no restaurante com um parceiro, por exemplo, e a própria pessoa pede para os dois. Não pergunta para o outro qual que é a opinião dele, né? Ou marca um compromisso com amigos, contando que aquela pessoa vai, sem perguntar para ela se ela quer ir. Então, sabe esses detalhezinhos da vida, do dia a dia da gente? Que você vai somando e vai vendo, tá, né? Que se sente mal, mas não sabe por que direito. Você fica meio assim, será que eu tenho direito de me sentir mal? Contraria sistematicamente, então assim, ela sabe que tem uma coisa que você não gosta, uma coisa que é desconfortável para você, então ela faz aquilo, parece que está fazendo sempre, né, dentro desse contexto de outras ações de comportamentos violentos, e isso entra como sendo um comportamento violento. Muitas vezes intimida, ameaça. Então, aquela pessoa que numa briga fala assim, assim não vai dar, viu? Não aguento mais, acho melhor a gente terminar. Quer dizer, uma pessoa que vira e mexe e fica falando isso, pode estar aí fazendo, assim, uma ação que é pesada na relação, não é? Então, isso é uma maneira complicada. Eu acho que uma pessoa não tem certeza do que ela quer fazer, é bem importante ela não ficar ameaçando, porque pode ser que daqui a pouco isso aconteça ao contrário, né? O outro, de repente, sai da relação e ela nem entendeu direito o que aconteceu. Alguns outros comportamentos violentos, xingamentos, nem se fala, né, gente? Mandar a pessoa para aquele lugar, né? Coisas assim de baixo calão. Nossa, isso aí não precisa nem dizer se é violência psicológica, não, nem questionar, né? Distanciamento silencioso. Então, aquela pessoa que quando está brava, fica de bico, né? Já viu? Né? Maior bicão, né? Então, não fala com a outra, fica, né? A outra não fez o que ela queria, ela fica aí dias, semanas sem falar com a outra, sem dirigir um bom dia, sem falar nada, né? Então, assim, a indiferença
Muitas pessoas não têm noção do quanto ela pode machucar. Mas ela, é como se dissesse, a mensagem que ela passa é assim, você não existe, você, a porta, a parede, é tudo a mesma coisa. A gente não fala bom dia para a parede, né? Tá bom, eu também não falo bom dia para você. Então, assim, é uma maneira de desqualificar altamente, vamos dizer, impactante no outro. Algumas pessoas não suportam indiferença, elas vão correndo lá para outra para tentar. Tem gente que prefere a briga do que a indiferença, e é natural, porque a briga pelo menos está recebendo alguma atenção, né? Mas na indiferença, dá a impressão que a pessoa não dá atenção nenhuma. Menosprezo sutil, né? Assim, tem gente que assim, menospreza a outra, a presença da outra. Acho que tem, por exemplo, assim, vamos dar aqui um exemplo, uma pessoa que mora junto, vocês são companheiros, vivem, são casados ou não, não importa. Ela não avisa se vai chegar mais tarde, ela não avisa se tem um compromisso com você, ela não avisa que vai chegar atrasada. São só detalhes do dia a dia que vão contaminando, vão aí destruindo essa relação. Criticar a família do outro, gente do céu, isso é muito comum, né? Putz, tem gente que fala assim, não, isso é típico da sua família, né? Nossa, essa frase é horrorosa, né? Então, assim, esse é um tema, assim, que não tem, eu acho que é meio que indiscutível, né? Você está numa discussão com o seu parceiro ou parceira, colocar a família do outro dentro da discussão é chamar para a briga, né? Outra coisa, você deveria ser mais carinhoso, ou você deveria ser mais atencioso, sabe? Esse deveria é como se fosse uma obrigação. Né? Então, que lugar é esse de autoridade que a pessoa se coloca para ficar dizendo para outro que a pessoa deveria ou não deveria fazer? Então, isso é bem delicado também, né? Essa frase dentro de uma discussão, a gente às vezes escuta isso em consultório e, nossa, pessoa que no meio de uma discussão fala, não, eu te odeio, né? Isso é difícil de esquecer, hein, gente? Depois de uma vez que você esquece e você escuta isso, é bem difícil de esquecer. Ataques repentinos de raiva. Esse é um outro ponto interessante e importante. Às vezes você está conversando uma coisa que não é nada assim tão grave, tal, e de repente a pessoa tem uma explosão emocional, você leva um susto assim, você tem um choque até com aquilo, né? Então esse fator da imprevisibilidade, esse fator de pegar de surpresa, isso é altamente violento, né? Sarcasmo, ironia, né? Parece a gente diz o seguinte, que são coisas diferentes, né? Ironia você pode fazer até num contexto de amizade, às vezes as pessoas falam, mas falam brincando, e tem a confiança do outro para falar, ela tem o contexto adequado, aí ela faz uma brincadeira irônica. Ironia é o quê? Quando a gente fala uma coisa querendo dizer o contrário. Então você fala assim, nossa, por exemplo assim, você pode falar com uma pessoa muito amiga, você pode falar, nossa, eu odeio quando você faz isso, mas você está passando uma mensagem diferente, que não é isso, que não é eu odeio, né? Então, isso você pode fazer num contexto de extrema, como eu falei, extrema confiança, que tenha intimidade para isso. Fora disso, ironizar e o sarcasmo, que é uma coisa assim, é sempre assim, o uso de, parece que eu estou brincando com você, mas que raio de brincadeira é essa? Não tem nada de brincadeira, né? Então, assim, isso aí faz um enorme mal. Às vezes a pessoa, numa discussão, às vezes ela não tem um argumento, por isso que eu coloquei aqui preguiça, ela não tem um bom argumento, então ela fala, vamos dizer assim, ela usa um sarcasmo para, vamos dizer, a gente fala para desbaratinar o outro, né? Para desfocar o outro daquele argumento que ele tinha, né? Então, às vezes, é uma preguiça de raciocinar, de pensar, de buscar um argumento, e ela não está afim de ter trabalho com isso, então ela faz um sarcasmo para acabar com o argumento do outro, né? E é danoso demais, né? A coerção manipulativa. Então, assim, muitas vezes a pessoa faz um tipo de pressão em cima do outro, manipulando o outro para fazer aquilo que ela quer. E exigências irracionais, é terrível, né? Então, é horrível quando as pessoas fazem exigências para o outro que não tem aí uma base, não tem nenhuma base razoável, não foi nada combinado.
outra coisa que é terrível, gente, é a pessoa jogar na cara do outro algo que fez por ele. Então, vocês já devem ter escutado, ou espero que não, tá? Mas assim, a gente vê às vezes novelas, vamos pensar assim, né? Pessoas que falam assim, nossa, que seria de você sem mim? Eu te tirei da sarjeta, né? Assim, olha, se não fosse eu, você não tinha estudado. Sabe esse tipo de coisa? Horroroso de fazer, né? Mas isso aí é uma coisa que também traz um dano emocional enorme. Bom, nosso tempo aqui está, como eu disse para vocês, a gente não iria conseguir hoje terminar, e eu queria mostrar assim, alguns aspectos que me parecem importantes, né? E da questão da violência psicológica. Então eu vou parar nesse momento aqui e a gente continua na próxima semana esse tema e falando aí, inclusive, óbvio, de como a gente vai lidar com isso, porque também não adianta nada eu trazer aqui tudo isso para vocês e não trazer nenhuma solução. Mas, então, fica aí um pouquinho de paciência, eu peço para vocês, porque nos próximos capítulos, ou só no próximo capítulo, a gente vai dar aí uma finalização. Eu vou falar um pouco de como como o agressor reage quando quando a vítima vai falar com ele, quais as consequências na vítima, e vou falar, claro, como a gente pode lidar com isso nos relacionamentos afetivos. Muito bom. Então agora eu quero conversar com vocês e ver aí o que é que vocês estão escrevendo. Eu já vi aqui que tem várias falas aqui, várias mensagens aqui no chat do YouTube, então eu vou dar uma lida rápida aqui, vamos ver o que eu posso. Eu também tenho algumas perguntas, eu recebi várias perguntas, mas eu trouxe para a gente conversar sobre algumas que não falam apenas da parte de como lidar, porque senão eu iria aí adiantar a cena do próximo capítulo. Então vamos ver o que nós temos aqui. Bom, depois que o som melhorou, várias pessoas disseram que o som melhorou, estava bom. Então vamos ver. Maria Rosângela diz o seguinte: a prática da violência psicológica é alimentada pela baixa autoestima, pela vitimização do abusado, ou seja, neste caso, ambos. Sim, né? Então ela está colocando aqui uma questão que é bem importante. Obrigada, Maria Rosângela, pelo teu comentário, que é assim, que as duas pessoas contribuem para a violência. Então, às vezes, a gente, quando pensa na violência, pensa muito no agressor como sendo o responsável e na pessoa que vive a violência, sofre a violência, como sendo apenas inocente. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, podemos dizer que sim, mas do ponto de vista psicológico, se uma pessoa vive continuamente a violência, ela está sim, sendo permissiva. E o que a Maria Rosângela está dizendo é que muitas vezes é a baixa autoestima da pessoa que faz com que ela não faça nada, que faz com que ela não dê um basta, que faz com que ela não consiga, vamos dizer assim, dar limite para essa violência, dar um pare total nessa violência. E por isso é que ambos são, vamos dizer, de certo modo, implicados aí na responsabilidade da violência psicológica. Vamos ver o que mais aqui. A Celina diz o seguinte: doutora Beth, percebo que no ambiente corporativo a violência psicológica ocorre com frequência. Concordo completamente com você, Celina. Não é? Estudando e trabalhando muito nesse tema, não é à toa que durante alguns anos da minha vida profissional eu me dediquei aos relacionamentos interpessoais dentro da empresa, o que gerou até um livro meu sobre assédio moral no trabalho, sobre conflitos interpessoais dentro do trabalho, que é o Corações Poderosos. E por quê? Por causa disso que você está falando. A quantidade de ações violentas dentro do ambiente de trabalho muitas vezes é absurda. Pessoas às vezes, e ainda dessa maneira bem sutil, né? Essa coisa muito dissimulada, de uma maneira que às vezes é difícil até de conseguir prova. Quando a gente fala de assédio moral no trabalho, é difícil a pessoa conseguir provar as ações, porque eram tão sutis, eram tão, vamos dizer, pouco evidentes, que a pessoa tem dificuldade de se defender, né? Mas concordo plenamente com você. Aliás, gente, isso funciona em qualquer tipo de relação. Relação pais e filhos, irmãos, amigos. Tem amigos que dominam o outro. Tem pais que dominam filhos adultos. Tem filhos adultos, ou pelo menos crescidos,
que dominam esses pais. Então, assim, é uma coisa muito grave. Isso, onde tem relacionamento humano, existe a chance de acontecer essa violência psicológica. Concordo totalmente com você, Celina. Maria Rosângela, novamente, diz o seguinte, continuando, ambos estão adoecidos. Assim seria oportuna a abordagem de terapia de casal ou ambos fariam a terapia individual? Então, ela está fazendo aqui a pergunta, o que seria mais interessante de fazer? Nós vamos abordar isso na próxima semana, Rosângela. Então, mas de qualquer modo, tanto uma como a outra que você colocou é importante. Vai depender de cada situação. Às vezes, assim, vamos falar do ideal, seria muito interessante que um casal fizesse uma terapia de casal. Mas nem sempre o outro está disponível, especialmente aquele que se coloca mais como sendo agressor, né, mais dominantemente como agressor, ele às vezes não quer fazer. Então aí a pessoa tem que fazer o individual dela, né, a pessoa que sofre a violência. Tá? Mas semana que vem eu falo um pouquinho mais desse tema. A Rosângela disse o seguinte, percebo também que o violento, além de não assumir que é violento, ainda tende a fazer o outro acreditar que seu comportamento é a causa de seu destempero. Concordo plenamente, isso é bem importante. A gente também vai falar disso na próxima semana, mas só para dar uma pitadinha aqui, né? E para comentar o que você acabou de falar, Rosângela. De fato, uma artimanha muito comum do agressor é tentar inverter a situação. Então, quando a vítima vai falar com ele, ele faz tudo para inverter, para que a vítima se sinta culpada, para que ela se sinta responsável por tudo que aconteceu. Então, concordo. Celina diz o seguinte, outra questão, o codependente emocional, na infância, sofre violência psicológica, seria determinante na codependência? Ótima pergunta, Celina, vamos lá. Nem sempre a pessoa que é codependente, viveu violência emocional ou qualquer tipo de violência na infância. Mas é muito comum que sim. E, às vezes, aquela violência que ela não percebe como sendo violência, nem quando adulta. Às vezes eu estou conversando com o paciente, estou ali tentando que ele enxergue como é que foi que a coisa começou, e ele mesmo não identifica que seus pais eram, vamos dizer assim, que praticavam algum tipo de violência. Às vezes ele fala assim, não, minha família era muito pacífica, não, meus pais eram muito tranquilos, se davam muito bem, e não, ela não identifica. E às vezes era uma violência velada, né? Uma violência assim, às vezes um olhar de desaprovação, olhar de reprovação constante, uma crítica, mas com um tom de voz muito baixo. Então, assim, que ela não consegue nem se lembrar dessa violência. Mas, com certeza, a violência psicológica na infância, qualquer tipo de violência, mas a psicológica, ela é bastante, vamos dizer assim, eu não sei se posso falar determinante, mas é um fator que contribui demais para a codependência. E por que isso acontece? Vamos tentar entender, né? A pessoa que viveu a violência na infância, ela não teve a sua necessidade afetiva suprida. Muitas vezes ela se percebe desamparada no ambiente infantil, ela se percebe frustrada, sem ter em quem confiar ou em quem se sentir apoiada, né, nessa fase da infância. Muitas vezes um dos pais é o agressor e o outro é o permissivo, é aquele que não dá um basta para esse que é agressor. Então, muitas vezes, isso é muito comum, o pai é o agressor e a mãe, às vezes, por ser também codependente, ela não dá um basta para esse marido. Ela permite, ela não dá, ela age, então ela é violenta pela omissão. Acho que até você trouxe um exemplo que me permite dar esse exemplo de como a pessoa pode ser violenta por omissão. Ela está vendo uma situação grave acontecer, uma violência constante, e ela não faz nada. Então isso isso com certeza é violência psicológica também. E aí a Rosângela diz, obrigada, muito bom esse programa. Obrigada, Rosângela, eu que agradeço. E a Celina fala, ótima semana, Deus abençoe. E realmente nós estamos no finalzinho desse programa. Eu quero agradecer muito essa
disponibilidade de vocês, de estar aqui junto, de se dar um momento aí nesse domingo para refletir sobre esses relacionamentos, dentro de um tema que às vezes é bem complicado, né? Esse tema da violência psicológica pode mexer muito aí em questões pessoais. Agradeço de todo o coração pela disponibilidade, pelo carinho de vocês. Então, gente, tenham uma ótima semana. Até a semana que vem. Tudo de bom para vocês. Tchau.